Olá pessoal, eu sou a Silvia Ribeiro, crochê, e vim mostrar para vocês, pra gente continuar fazendo o nosso galão de água com essas flores. A primeira parte do vídeo foi essa flor, né? Eu ensinei para vocês, e agora a gente vai fazer o corpo do galão. Então, nós vamos fazer nessa versão, com a flor no meio, e a parte de baixo do galão, e aqui a parte de cima. E eu vou ensinar também com a flor embaixo. E aí, a parte de cima do galão, tá? Depois das 6 flores prontas, já passado o quadrado, vocês vão fazer o seguinte. Aqui a nossa flor tá virada para o lado direito. Nós vamos virar ela para o lado avesso e começar a fazer os quadrados pelo lado avesso, porque assim o nosso ponto alto vai ficar virado para o lado direito, tá? Então, a gente vai virar a flor para o lado avesso para fazer a carreira de quadrados. Eu vou prender meu fio em qualquer uma das laterais. Vamos subir 5 correntes, 3, 4, 5, pular 2 pontos de base e fazer um ponto alto no próximo ponto, tá? Assim. 2 correntes, pular 2 pontos de base, no próximo, um ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos de base, um ponto alto. E assim, vocês vão fazendo até chegar no último ponto alto. 2 correntes, pula 2 pontos de base, faz um ponto alto. 2 correntes, pula um ponto de base, um ponto alto. 2 correntes, pula um ponto de base, um ponto alto. Vai fazer 2 correntes, pular os 2 últimos pontos, fazer um ponto alto. Então, na primeira lateral, nós vamos ter 9 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdão. Em cima dos pontos altos, nós vamos ter 8 quadrados. Nós vamos fazer mais 2 pontos altos, pular 2 correntes, fazer um ponto alto na terceira corrente. Agora, nós vamos ficar com 9. Vamos fazer 5 correntes, 3, 4, 5. Fazer um ponto alto no mesmo ponto que a gente fez o ponto alto. Vamos formar um Vzinho. E vamos repetir do outro lado, mesma sequência que a gente fez aqui. 2 correntes, um ponto alto no primeiro ponto de base. 2 correntes, pula 2, um ponto alto. 2 correntes, pula 2 pontos, um ponto alto. 2 correntes, pula 2 pontos, um ponto alto. Assim a gente vai fazer até o final. Eu já volto para mostrar para vocês. Então, eu terminei aqui no último ponto alto. E olha como que ficou. Ficou um V, né? Virado para baixo, só de quadradinhos, tá? Agora, nós vamos virar a nossa peça pro lado direito. Aqui, vocês vão fazer um ponto baixo no primeiro quadradinho, outro ponto baixo do lado e um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto
para poder subir e fazer 3 correntes. Vai ficar assim. Então, todos os nossos primeiros quadradinhos, quando a gente for subir a carreira de ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos baixos, um ponto baixíssimo em cima do ponto alto da carreira anterior para começar a fazer os pontos altos. Aqui é simples, tá? Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto alto. 2 pontos altos dentro do quadrado. Um ponto alto no ponto de base. Dois pontos altos na carreira no quadradinho. Um ponto alto no ponto alto de base. 2 pontos altos. Um ponto alto de base. Ó, é assim que vai ficar. Vocês continuam até chegar nesse quadradinho. Vocês fazem os 2 pontos altos e o ponto alto no ponto de base, tá? Depois, olha só como é que fica. Carreira todinha de ponto alto. Pontos altos. Aqui, no último ponto de base, né, naquele ponto que forma o V, a gente fez um ponto alto. Agora, aqui dentro desse V, nós vamos fazer 3 pontos altos. 3 pontos altos. 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. 3 pontos altos novamente. Um ponto alto no ponto alto de base, pra gente dar sequência na carreira de pontos altos para encher os quadradinhos, que nem a gente fez desse lado, nós vamos repetir desse. Então, tá bom? Vai ficar assim. Agora, eu vou preencher esse lado até o penúltimo quadradinho. O último vai ficar sem fazer, tá? Eu vou preencher o meu e volto para mostrar para vocês. Olha, pessoal, como é que fica. Então, nós já fizemos a segunda carreira. Eu não conto essa carreira aqui como uma carreira do corpo, porque a gente vai começar por aqui, tá? A gente vai começar sempre a contar o corpo do galão pelos quadradinhos. Então, nós já fizemos a primeira carreira e já fizemos a segunda. Agora, nós vamos repetir mais uma carreira de quadrados. Tá vendo? Que o primeiro quadradinho a gente não fez, a gente subiu com ponto baixo para poder começar a subir a carreira de ponto alto. E o último quadrado a gente deixa sem fazer nada, tá? Agora, nós vamos virar para o lado avesso para fazer a carreira de quadrado. Aí, o que a gente vai fazer? A gente precisa também sempre deixar o primeiro quadradinho, tanto da carreira de quadrado quanto da carreira de ponto alto, vazio. Então, a gente vai pegar no segundo, ponto baixíssimo. Terceiro ponto alto, ponto baixíssimo. Para no ponto alto, que pegou em cima do ponto alto de base, a gente fez subir com baixíssimo e fazer 3 correntes. Pra gente começar a fazer a carreira de quadrado. Então, eu fiz um ponto baixíssimo no segundo ponto, no terceiro, no quarto ponto, que é nesse ponto
que vai dar em cima do ponto da carreira de quadrado, eu subi 3 correntes para começar a fazer carreira de quadrados. 3 correntes para subir, 2 para virar, já aí você já pula 2, que automaticamente você já vai cair em cima do ponto alto para formar o quadrado certinho. Aqui você não tem erro, tá? Você não precisa nem contar. Só você pegar no ponto alto, onde estava feito o ponto alto da carreira anterior. E aí vocês vão ter o resultado da carreira de quadrados. Continuar fazendo. No último ponto alto. Aí aqui, ó, tá vendo? A gente fez no último ponto alto daqueles 3 que a gente fez dentro do V, a gente faz ponto alto da carreira de cima. Aí aqui vocês vão fazer novamente 2 correntes, pegar no ponto, na terceira correntinha, pra gente fazer novamente o nosso Vzinho. 5 correntes, o ponto alto no mesmo ponto. Ó, formou o V novamente. E agora a gente vai descer novamente com a carreira, com a repetição de quadradinhos deste lado, lembrando de deixar o último quadrado, os 3 últimos pontos altos sem fazer nada. Eu já volto com vocês, tá? Olha, terminei mais uma volta, a terceira, né? Lembrando que a gente vai começar a contar pela carreira de quadrados. Então, a primeira, a segunda e a terceira. Deixei os 3 últimos pontos sem fazer, que corresponde aos 3 primeiros, que eu vim com ponto baixíssimo, para subir na primeira ponto alto para poder virar e formar o quadrado, tá? Dessa forma, a gente vai sempre repetir assim. Uma carreira de quadrados, uma carreira de ponto alto. Agora, eu vou vir um ponto baixo, segundo ponto baixo, ponto baixíssimo no primeiro ponto alto de base, 1, 2, 3, 2 pontos altos dentro do quadrado, um ponto alto dentro do ponto, em cima do ponto alto de base. 2 pontos altos, um ponto alto em cima do ponto alto de base. E aí, nós vamos fazer mais uma carreira de pontos altos. Aqui, nós vamos repetir no V em cima. Esse próximo Vzinho, nós vamos repetir o que a gente fez aqui. Dentro do V, são 3 pontos altos, 5 correntes, 3 pontos altos. Então, o meio, nesse ponto V, nesses buraquinhos, esses quadrados, né, que vai se formar um Vzinho, eles vão sempre ser, na carreira que tiver ponto alto, sempre vai ser 3 pontos altos dentro do V, 5 correntes, 3 pontos altos novamente. E quando for o quadrado, carreira de quadrado, nós vamos fazer 2 correntes, fazer um ponto alto na terceira correntinha do Vzinho da anterior. 5 correntes novamente e mais um ponto alto no mesmo lugar onde a gente fez o ponto alto anterior, para formar novamente o V, tá?
Essa capa não tem segredo. E assim a gente vai continuar fazendo. Uma carreira de quadrado, uma carreira de ponto alto. Uma carreira de quadrado, uma carreira de ponto alto. Eu vou fazer a minha e vou mostrar pra vocês. Voltei, pessoal. Ó, pra essa capa em que a gente coloca a flor no meio, que ela tá no meio, pra subir o corpo dela pra cima, nós vamos fazer 10 carreiras de ida e volta. Então, nós vamos começar a contar a partir da primeira carreira de quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa quantidade de 10 vai dar para chegar, nós vamos fazer a diminuição aqui, né? Para formar o quadrado. E vai dar pra gente poder emendar o tampo e ficar certinho, tá? Com a flor no meio. A parte de baixo da flor é a mesma coisa da parte de cima que a gente fez. Vamos fazer da mesma forma, não muda em nada. A única mudança é que nós não vamos ter diminuição aqui. Aqui vai ficar a carreira para fazer o bico, né? Para fazer o barradinho, a última carreira, para poder fazer o barrado da capa do galão. Então, também, nós vamos fazer 10 carreiras para parte de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa tira ela já tá quase pronta, né? Que a gente vai fazer a diminuição aqui em cima. Essa tira, ela vai ficar no tamanho certo para fazer o corpo do galão. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a diminuição e vocês vão entender direitinho onde eu quero chegar, tá? Ó, eu fiz a minha 10ª carreira de ponto alto, tá? Agora, nós vamos virar o galão, a tira, né? O nosso trabalho, nós vamos virar. Vamos novamente diminuir, caminhar com ponto baixíssimo até chegar no primeiro ponto alto, né? Até chegar aqui em cima. Vamos subir 5 correntes, 3 para dar altura, 2 para virar. Vamos pular 2 pontos de base. Aqui a gente vai fazer a carreira de quadrados, porém com uma mudancinha, tá? Nós vamos continuar fazendo. Aí, nós vamos chegar no nosso último ponto alto. E esse Vzinho nós não vamos trabalhar mais, que nem a gente estava trabalhando da carreira anterior. Nós não trabalhamos mais. Nós vamos chegar somente até aqui, tá? Bom? Então, nós vamos ficar com 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos virar a nosso trabalho. Vamos caminhar, fazer 2 pontos baixos. 1, 2 no primeiro quadrado. Ponto baixíssimo no ponto alto de base. E subir 3, fazer 3 correntes para dar a altura de um ponto e preencher com pontos altos. Agora a gente não vai mais trabalhar que nem a gente estava trabalhando de ida e volta, né? A gente vai fazer um lado para arrematar, depois vir fazer o outro, que ele vai dar o formato do quadrado aqui, tá bom? Aí eu vou fazer a carreira de ponto alto só até aqui. Nós vamos pular 1,
que nem pulamos aqui, vamos deixar o último sem fazer. E eu já volto para mostrar para vocês. Ó, eu fiz a minha carreira de ponto alto. Pulei o último e pulei o primeiro. Agora, nós vamos virar. Vamos com ponto baixíssimo. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, nós vamos subir com ponto baixíssimo e subir 3 correntes, que é a altura de um ponto, e mais 2 para virar. Vamos fazer os quadrados. Aí, ele já vai começar a diminuir a quantidade de quadrados pra gente poder fechar o nosso lado. Ficamos com 4 quadrados. Pulamos o primeiro, vamos pular o último. Nós vamos virar novamente. Um ponto baixíssimo, 2 em cima do ponto alto. Vamos subir 3 correntes para dar a altura de um ponto. E aqui nós vamos fazer nossos pontos altos somente nesses 2 quadrados do meio. Ó, como é que vai ficar. Tá vendo? Ele diminui e automaticamente ele já vai formar um quadrado. Depois que a gente fizer esse lado, ele vai formar um quadrado, tá? Então, aqui, nós vamos encerrar aqui, ó, a nossa carreira. Que nós vamos cortar pra arrematar, pra fazer o outro lado, tá? Eu já vou voltar pra fazer o outro lado completo com vocês. Porque tem um detalhe pra gente não esquecer de deixar os pontos altos todos virados para o lado direito. Eu já volto com vocês. Olha, voltei com vocês já com uma parte feita, arrematada, tá? Agora nós vamos fazer o outro. No início do vídeo, eu disse que a gente precisa fazer a carreira de quadrados com a peça do lado avesso, né? Porque na carreira de ponto alto, nós vamos virar e aí vai ficar com os pontos altos virados para o lado direito. E nesse lado, na hora que a gente vai fazer a diminuição para formar o quadrado, a gente precisa lembrar disso. De virar a peça para o lado avesso e prender aqui em cima, ó. Nós vamos prender aqui em cima, bem no pezinho do V. Nós vamos prender a nossa linha para descer com carreiras de quadrado, tá? Então, eu vou prender o meu fio. Vou subir 3 para dar a altura de um ponto alto, mais 2 para virar. Nós vamos pular 2 pontos altos no próximo ponto, fazer um ponto alto. E aqui a gente só vai seguir. Fazer direitinho. 2 correntes. Próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes, no próximo ponto, um ponto alto. Nós vamos fazer o outro lado para arrematar a peça. Aí ela vai ficar com o quadrado em cima, né? Pra gente poder pregar na capa do galão. Ó, lembrando, nós deixamos, olha aqui. Vamos deixar o último sem trabalhar, tá? Agora, nós vamos virar 2 pontos baixos dentro do primeiro quadradinho,
um ponto baixíssimo e subir pra gente fazer a nossa carreira de pontos altos. Eu vou fazer o meu e volto com vocês, tá? Eu terminei a minha carreira de ponto alto. Lembrando que não fiz o último quadrado. Vou virar. Aí, com ponto baixíssimo. Nós vamos passar pelos dois. O segundo e o terceiro. E no quarto, que vai dar em cima do ponto alto de base, vamos subir 3, mais 2 para virar, para fazer a nossa última carreira de quadrados. Ó, nossa última carreira de quadrados. Vamos virar para fazer a nossa última carreira de pontos altos. Então, 2 pontos baixos no primeiro quadrado, no ponto alto, ponto baixíssimo e sobe 3 correntes. E dentro dos quadrados, 2 pontos altos, com o quadrado de base, 2 pontos altos. E o último ponto alto de base. Ó, como vai ficar. Esse fiozinho, ele vai ficar pra frente, mas a gente vai passar ele pra trás pra arrematar, tá? Eu vou fazer os arremates, vocês fazem o de vocês. E eu vou voltar aqui pra só lembrar mais uma vez com quantas carreiras que tem, na parte de cima, na parte de baixo. E vou mostrar quando a flor for aqui embaixo, tá? E vou falar pra vocês a quantidade de carreiras que a gente sobe, tá bom? Eu já volto. Então, vamos lá. Ó, a nossa tira tá pronta, tá? Foi essa que eu acabei de ensinar pra vocês. Então, depois que a gente já deixou a primeira volta feita, que eu ensinei no primeiro vídeo, que foi no vídeo que eu fiz a flor, nós começamos a subir o corpo do galão. Então, nós vamos começar a contar pela primeira carreira, que é essa de quadrados que nós fizemos, tá? Essa daqui é a parte de cima do galão. Então, nós fizemos 10 carreiras. Começando a contar pela de quadrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós fizemos até aqui, né? Ó, nós fizemos até aqui, essa última carreira. Esse galão, o corpo dele tem sempre que terminar com a última carreira de ponto alto, para poder dar certo, pra gente diminuir e formar o quadrado em cima, onde vai ser emendado o tampo do galão, tá? Depois que a gente fez essas 10 carreiras, sendo a última de ponto alto, nós começamos a diminuir sozinho, ele vai diminuir sozinho, tá? Nós pulamos o primeiro, fizemos mais 8 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o último ponto aqui, que aí nós já não vamos mais trabalhar o V. Vira, né, para fazer a diminuição, para fazer a carreira de ponto alto, vai pular o primeiro e o último, fazemos a carreira de ponto alto, ela já diminui, tá vendo? Aí volta para fazer a carreira de quadrados, ele já automaticamente ele diminuiu para 4. E a última carreira de pontos altos, nós fizemos só nos 2 quadradinhos centrais do mesmo. Aí aqui nós cortamos o fio, arrematamos. Quando a gente veio fazer essa carreira de quadrado, nós viramos a peça, né? Pra poder fazer a carreira de quadrado virado pro lado avesso, pra sempre dar certo a carreira de
do lado direito os pontos altos ficarem certinhos. E aí nós fomos diminuindo, ele vai diminuindo sozinho, né, automaticamente, porque a gente já não trabalha mais o V. E aí nós chegamos nesse resultado de formar um quadrado, ó. Ele forma um quadrado na parte de cima. Então, são 10 carreiras a contar a partir do primeiro quadrado, da carreira de quadrado, para subir o corpo, tá? Para fazer a parte de baixo, também, nós vamos fazer 10 carreiras. Só que aqui a gente não vai fazer diminuição, nós vamos deixar esse V, tá? Porque a gente vai passar o bico aqui para terminar a capa do galão. 10 carreiras a contar da carreira de quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E isso faz com que essa capa, na versão com a flor no meio, fique pronta, tá? Eu creio que vocês vão conseguir entender direitinho a explicação no vídeo, né? Eu fiz, mostrei pra vocês, tá? Com a flor no meio. Agora eu vou mostrar pra vocês e vou dizer quantas carreiras que faz pra ficar com a flor embaixo, tá? Então, a flor está no meio. E a flor está embaixo, ó. Ela já tá até preparada para receber o bico. Não tem segredo. A flor é igual, a primeira carreira de ponto altos é feita da mesma forma. Aqui a flor tá embaixo e o corpo dela vai ficar todo em carreiras de quadrados e pontos altos. E a hora que a gente terminar de fazer a carreira, né, de carreiras de ponto altos e quadrados, pra gente fazer a diminuição para formar o quadrado dela, é da mesma forma que eu ensinei no vídeo, que eu ensinei naquela outra, tá? A única diferença é que dessa capa com a flor embaixo é que nós temos que fazer 22 carreiras de quadrados e pontos altos, tá? Que ela vai dar o tamanho certinho do corpo do galão. Então, nessa versão com a flor embaixo, nós faremos 22 carreiras, começando a contar a partir da primeira carreira de quadrado, também feitas da mesma forma que eu ensinei aquela outra. Virado para começar a primeira carreira de quadrado, sempre com a flor virada do lado avesso, tá? Que aí vai dar certo. A contar dela, nós vamos fazer 20 entre carreiras de quadrado e carreiras de ponto baixo para chegar na diminuição dela para fazer o quadrado, tá? É assim que a gente vai fazer. Então, na versão com a flor embaixo, 22 carreiras, até chegar e fazer a diminuição da mesma forma que eu ensinei naquele, tá? E com a capa, com a flor no meio, são 10 carreiras para subir e fazer a diminuição. E a parte de baixo, fazer 10 carreiras e terminar na última carreira de ponto alto, tá? O próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como que a gente vai cercar as tiras. Nós vamos preparar as tiras, ó, tá? Nós vamos preparar, que nem eu fiz com essa calinha branca. Nós vamos preparar a tira para poder emendar uma na outra. Já vamos deixar a preparação do bico também. E eu vou mostrar para vocês como faz o tampo, tá? O tampo é simples, eu creio que muita gente já sabe fazer o tampo, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários que eu respondo para vocês. Vou deixar minhas redes também, meu Instagram e o meu Facebook, a minha página no Facebook. Vocês podem acessar e deixar dúvidas lá, tá bom?
O próximo vídeo vai ser para ensinar a cercar, fazer o cercado das tiras e emendar uma tira na outra pra gente poder fechar o corpo do galão para poder vir com o tampo, tá bom? Eu fico muito agradecido pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, que vai estar na descrição do vídeo, né? Em mostrar mais, vai estar lá. E vocês podem deixar nos comentários também, que eu venho auxiliar vocês na medida do possível, tá ok? Eu fico muito agradecida. Um beijo e até o próximo vídeo.